Bom, eu nasci em Arrime, província de Inhambane, em 1954, tenho agora 60, vou fazer 62 anos, 63 anos, desculpa, em agosto. Comecei o meu ensino primário, portanto, julgo que é em Mcambine, no distrito de Morrombene, também província de Inhambane. Residia em casa dos meus avós, dos meus tios. Depois vim continuar a primária aqui na São José de Anguene, de frente do Hospital Zé Macamo, e em Sábia também, Sábia, portanto, no distrito da Moamba, um posto administrativo, localidade do distrito da Moamba. E em 1968, juntamente com a minha mãe, por questões de serviço, né, imperativos de serviço, minha mãe que é parteira, né, parteira auxiliadora, em 1968 fomos viver para Cabo Delgado, na altura Porto Amélia. Foi lá onde depois entrei no ensino secundário, até 1974, quando, já depois do acordo de Lusaka, dia 7 de setembro, portanto, quando os guerrilheiros da Frelimo entram pela primeira vez, portanto, nas cidades, neste caso na cidade de Porto Amélia, vendo a debandada que estava a haver dos portugueses que tomavam conta, que trabalhavam no então emissor regional de Cabo Delgado, ordenaram, esta que é a palavra certa, para me iniciar, portanto, assegurar o serviço mínimo de notícias no emissor regional de Cabo Delgado. Portanto, integro-me no trabalho de radiodifusão a partir de novembro, dezembro de 1974. Trabalhando na sede do Partido Frelimo, a nível da província, no departamento de trabalho ideológico, e já em 1975, um mês depois da independência, um pouco depois da independência, em julho de 75, sou, portanto, integrado nos quadros do Rádio Clube de Moçambique, ainda era o Rádio Clube de Moçambique. E pronto, atenção ao aspecto, é que nunca tive formação, portanto, de jornalista. Mas a curiosidade, a leitura dos jornais que chegavam lá, o Diário de Moçambique, o Diário da Beira, Notícias da Beira, já não recordo, o Jornal de Notícias, e outras revistas portuguesas que apareciam por lá, o Século, para além de leitura geral, né? E escutar muito a rádio, não é? Eu, os meus irmãos, meus amigos, escutavam muito a rádio, sobretudo a LM Radio, a atual LM Radio, o Rádio Clube de Moçambique, a Voz de Moçambique, atiçaram sempre, deram-me sempre esta curiosidade, portanto, para a arte de fazer rádio. E pronto, comecei muito a autoformar-me, não é? Claro que aquelas notícias que nós fazíamos, as reportagens que nós fazíamos eram lençóis que nunca mais acabavam. Pegávamos uma entrevista, por exemplo, de 15 minutos, não editávamos, metíamos a entrevista tal e qual como ela estava, não é? Não sabíamos, não tínhamos ninguém. Naquela altura, as emissões provinciais, sobretudo mais do norte, não tinham jornalistas, não é? Só copiavam notícias que estavam nos jornais e entregavam a alguém para ler. E os jornalistas como tais, que trabalhavam como jornalistas, não existiam. Então, eu e uma série de jovens, uns 2 ou 3 jovens, fomos os pioneiros de fazer jornalismo como tal na província de Cabo Delgado. Um deles é o Mohamed Galibo, né? E outros que infelizmente já faleceram. O Raposo, que está no teatro, por exemplo, é um deles, o Vítor Raposo. E pronto, fomos autoformando
e ouvindo sempre o rádio, tendo como referência sempre a Rádio Moçambique sede, não é? Os grandes locutores como João de Sousa, Lito Vasconcelos e outros tantos, não é? E já quando se cria a Rádio Moçambique, o diretor Maguna achou por bem, portanto, levaram-nos a nós que vinhamos das províncias para vir para aqui para fazer reciclagem, formar uma formação mínima. E essa formação depois foi acompanhando anualmente de reciclagens que nós vinhamos para cá para Maputo, portanto, trabalhávamos aqui mesmo ao lado, com jornalistas mais experientes. E foi assim que me iniciei no jornalismo. E as dificuldades eram grandes. Por quê? Porque, primeiro, éramos poucos, não é? Não tínhamos material. O material não era tão eficiente como agora é, não é? Por exemplo, nós tínhamos que acompanhar as visitas do governador da província, fazer cobertura de atividades do governo da província ou do partido Frelimo naquela altura, do presidente Samora, por exemplo, quando ele visitava a província de Cabo Delgado, ou outras individualidades, acompanhávamos sempre para fazer a cobertura. Como transmitir essas notícias para a capital provincial? O sistema telefónico estava a sair abaixo. Já era deficiente por si, mas com a falta de manutenção começou a ir abaixo. Então nós tínhamos que utilizar um radiotransmissor militar, mas que existia, que nos era disponibilizado sempre que fazíamos viagens para os distritos. Um radiotransmissor da marca Racal, pesava aí 10, 12 quilos. E muitas vezes com uma antena de quase 5 metros. Muitas vezes tínhamos que subir em árvores para conseguir maior possibilidade de captação de sinal, não é? Para transmitirmos para a sede do governo provincial, para um indivíduo que estava das comunicações do governo provincial. Nós ditávamos, não é? Ouvia-se muito mal. Tínhamos uma notícia de 5 parágrafos, era capaz de ficar 1 hora de tempo para transmitir, para ele escrever. Nós ditávamos, ele escrevia, depois pegava no papel, um papel próprio para transmissões, não é? E telefonava para o emissor, o servente do emissor ia para lá para o governo provincial para ir buscar as notícias, e é assim que a gente transmitia as notícias. E depois começamos a formar os correspondentes distritais, que também transmitiam, escreviam as notícias, entregavam ao homem da rádio do radiotransmissor do governo distrital, que por sua vez transmitia para o governo provincial, e assim tínhamos uma comunicação. Portanto, tínhamos os correspondentes entre aspas, que normalmente eram professores e que faziam isso de borla, como se diz, não é? Não recebiam nada por isso, era um gosto. Fizeram notícia e ele ficava. O único pagamento que fazíamos é ele ouvir pela rádio que esta notícia foi-nos enviada pelo nosso correspondente no distrito e tal, não sei o quê. Ele já ficava muito contente, era um grande pagamento. Um dos aspectos que mais me marcaram a mim nas províncias, e atenção a este aspecto, portanto, nós tínhamos que ser multifacetados, portanto, não tínhamos uma especialidade. Escrever a notícia é o meu trabalho e acabou, não. Portanto, nós tínhamos que escrever a notícia, ler a notícia no estúdio, não é? Éramos locutores ao mesmo tempo, de música, locutor normal, de música, porque não havia locutores. E muitas vezes éramos técnicos, operadores técnicos. Às vezes o operador técnico, por qualquer motivo, não podia aparecer, nós nos atrapalhávamos, ligávamos à central técnica, íamos para o centro emissor, ligávamos os emissores e pronto, voltávamos outra vez para os estúdios e a emissão está no ar. Quer dizer, ali tinha que se fazer um pouco de tudo, o que já não havia aqui, não é? Quer dizer, isso aí nunca podia acontecer aqui na sede, não é? Mas lá acontecia, porque toda a gente, os portugueses que tomavam conta do coisa, foram-se embora.
não é? Eu lembro-me que só ficou um técnico na emissora provincial, o falecido Musa Bacar. Ele sozinho. E muitas vezes ele caía doente. Então, mas ele não se atrapalhava porque sabia que o Galiza Matos ou o fulano tal, o Adelino Branquinho, por exemplo, este do teatro, foi o operador técnico da Rádio Moçambique em Pemba. Para além disso, também muitos de nós tinham trabalho burocrático, trabalho administrativo, para além de ser jornalista. A experiência mais importante que eu tive na província, antes de vir para aqui, foi isso, de não ter uma especialidade única. De tal sorte que quando fui transferido para aqui, para a sede, Que ano? em 1986, sim, princípio de março de 86, cheguei aqui, as pessoas, quando pediam um colega, transcreva lá da cassete para a bobina, uma entrevista que foi feita, não sabiam pegar na máquina de bobinas, né? Mas tu não sabes pegar mesmo isto, não sabes funcionar com isso, eu não sei. Muito menos fazer os cortes, editar com uma bobina uma entrevista. Eu fiquei escandalizado, isto não é possível. Depois que os jornalistas de Craveiro que eu ouvia, que era uma referência quando eu estava na província, disse, mas esta que é a minha referência não sabe pegar num gravador, fazer edição de uma entrevista. Bom, ok, foi passando. As dificuldades foram uma grande escola. Foi uma grandíssima escola. Mais uma grandíssima escola. Uma grandíssima escola. E então, lembro-me que arranjei uma bronca, passa a expressão, por exemplo, com o nosso diretor técnico naquela altura, o engenheiro Matos. Porque eu fui fazer uma cobertura até as 5 da manhã, daquelas reuniões na sequência do Acordo Geral de Paz, ali no Clube Militar, que começavam às 9 horas da manhã, acabavam no dia seguinte às 9 horas da manhã. E nesse dia, portanto, foi um encontro extremamente importante, que durou muitas horas entre Joaquim Chissano, Presidente da República, e o líder da Renamo. Logo depois das eleições de 94. Ou um bocadinho antes das eleições de 94. Havia um problema qualquer em que o líder da Renamo ameaçava, portanto, abandonar o acordo, voltar para a mata e tal, não sei o que. Então houve uma reunião só entre os dois. Foi durante muitas horas. Saímos de lá às 4 horas da manhã, fizemos a entrevista ao Chissano, satisfeitos, já tinham alcançado o acordo. O presidente Chissano e o presidente da Renamo, ao líder da Renamo. E eu saí dali do Clube Militar às 4 horas da manhã. Ainda não estava aberto. A missão ainda, portanto, só fechava meia-noite e abria às 5. E a central técnica lá em cima não estava aberta. Eu tinha que meter a entrevista às 6 da manhã, no jornal, no Onda Matinal naquela época. Eu era um dos editores do Onda Matinal. Não me atrapalhei. Peguei em mim, não tinha chegado nenhum operador técnico, liguei toda a central técnica para poder trabalhar. E trabalhei com o material que eu tinha, as entrevistas que eu tinha feito naquela altura. Pronto. Editei o trabalho. Quando o operador chega, vê toda a central técnica, complexa, portanto, toda ligada. Diz, mas quem ligou isto? Disse, fui eu. Disse, mas quem te autorizou? Disse, eu tenho este trabalho assim. Ok. Participação para o engenheiro Matos. O engenheiro mandou-me chamar, portanto, para o gabinete dele, o engenheiro técnico, o diretor técnico, para me perguntar com que autoridade é que eu fui fazer a ligação. Eu expliquei os motivos. E ele, que sabe como sabia que eu vinha das províncias, sabe que nas províncias o pessoal lá não tem técnico, jornalista, é tudo, quase que se mistura, não há assim grande diferença. Portanto, compreendeu e não fui punido, entre aspas, não é? Mas isso foi um escândalo, quer dizer, os operadores técnicos aqui dizendo como é que é possível um jornalista vir ligar uma central técnica tão complexa como é esta aqui da sede. Foi uma lição
Mas isso também serviu para mostrar às pessoas que nas províncias trabalha-se que as pessoas têm que se virar. Porque havia muita dificuldade de fazer rádio, não é, nas províncias. E muitas vezes os nossos colegas aqui na sede não entendiam a dinâmica que havia lá fora para a gente conseguir mandar as notícias para aqui para a sede. E nós mandávamos as notícias, por exemplo, via bobinos, via LAM. As reportagens, as entrevistas que nós fazíamos lá, para entrar aqui nos jornais sonoros da sede, eram enviadas via bobina por encomenda, não é? Depositávamos a encomenda na terminal de carga da LAM lá em Pemba e nas outras capitais provinciais, e alguém aqui da sede ia buscar as entrevistas. Não eram transmitidas por telefone porque não era possível. A comunicação interprovincial era muito má, não tinha qualidade para ser transmitido numa rádio. Tal como eu dizia, portanto, se não tínhamos jornalistas, muito menos locutores. Não havia locutores também. Fomos obrigados os emissores provinciais, ainda na era colonial, era só música, discos pedidos e não passava disso, música, não é? Programa de entretenimento e tal, e não passava mais, não tinha mais nada. Havia um ou outro programa, mas era. Então nós fomos obrigados a criar programas de entretenimento e de formação de pessoas, não é? E quem é melhor para fazer isso? Os jornalistas, não é? Que tinham sabiam escrever, tinham conhecimento sobre música daquela altura, não é? Eu volto um pouco atrás, antes de chegar a isso. Em 1977, depois da reunião nacional de informação em Macomia, uma das orientações que foi dada dessa reunião de informação a nível nacional, primeira conferência nacional de informação. Exatamente. Dirigida por Jorge B. Uma das orientações foi esta, é que tinha que se dotar toda a rádio de música moçambicana, porque havia muito pouca música moçambicana. E essa música moçambicana que havia era mais do sul, não é? Portanto, o pessoal daqui do sul não conhecia a música de Cabo Delgado, não conhecia a música de Niassa, não conhecia a música de Manica. Portanto, era moçambicanizar musicalmente a rádio. E não havia condições. Então, a orientação foi que tem que se fazer a captação de música, sobretudo música tradicional, música popular, em todo o país. Não é? Então, quem podia fazer isso? Os operadores técnicos não podiam sair só operavam uma coisa. Então nós é que tínhamos que ir, os jornalistas é que tínhamos que ir para os distritos, todos os distritos da província de Cabo Delgado, sobretudo eu, não é? Com um gravador de cassetes, atenção, um gravador de cassetes, como era possível carregar gravador de bobina, e um misturador de som que nós chamávamos OB, que eram fabricados aqui na rádio. Esses misturadores de som só tinham 4 canais, 4 microfones. Não é? A partir desses nós é que eu andava a gravar música em todas, sobretudo música tradicional, música das zonas libertadas da Frelimo, não é? No Planalto de Moeda, naquela zona de Palma, na zona de Mangado, na zona de Macomia, Moidumbe, não é? E então percorríamos aquelas aldeias todas e os administradores distritais já sabiam e informavam os agrupamentos, apanhávamos agrupamentos musicais, não é? Com violas feitas por eles próprios, que não havia coisa. E gravámos milhares e milhares de horas de música que não... E não se pagava nada, as pessoas só queriam gravar. A única motivação deles é que ia ser dado e transmitido na rádio. Em cassetes, com tão alta qualidade que até hoje existe aí na nossa discoteca, ou na nossa fitateca, que se tocam. Foi a partir daí que começou-se a moçambicanizar
não é? A grelha musical da Rádio Moçambique. A partir dessas gravações que nós fazíamos, eu e mais um outro companheiro que só tirava notas, gravava-se uma música, tirava-se notas explicativas desta música. E essas gravações estão todas aqui. Depois houve brigadas técnicas de captação de música mais especializadas. Por exemplo, a Cabo Delgado foi o Pedro Ben, não é? O Pedro Ben foi lá, portanto, numa brigada de recolha de música popular com mais qualidade, não é? Mas falávamos de programas. Éramos nós, portanto, que tínhamos que fazer os programas. Eu tinha, por exemplo, 2 programas. Eu, no emissor provincial de Cabo Delgado, o Mohamed Galib, para além de locutor de continuidade, também era um relator desportivo, não é? Era relator desportivo. E assim que depois, quando fui para Nampula, também continuei quando fui transferido para Nampula, continuei a fazer programas de mais virados para a música jazz, música pop internacional, música moçambicana também. Com uma curiosidade, por exemplo, a primeira gravação que é feita pelo agrupamento que viria mais tarde a ser Yupuru, não é? O Jim Abdurrahman, Salvador Maurício, o falecido Salvador Maurício, fui eu que fiz em Nampula. Ainda não era o Yupuru, mas foi a partir dessa gravação que eu fiz, que se transmitiu, portanto, uma única música, se transmitiu no emissor provincial de Nampula e que teve sucesso, que eles, portanto, avançam, já tinham um projeto, mas avançam de imediato, portanto, para a criação do Yupuru. E antes mesmo da gravação daquele disco do falecido Salvador Maurício, os ratos roeram tudo e não sei o que. Portanto, uma das coisas que mais me marcaram foi esta dinâmica de fazer rádio com os poucos recursos que nós tínhamos, mas muito pouco. Depois vim fazer programa de música também aqui, não é? Clube dos Gentas, não é? Clube dos Gentas, juntamente com outro profissional da rádio, o engenheiro Luís Loforte, o Gato Sanzala, não é? Mais virado para o blues, não é? Portanto, já não era novidade para mim. Sempre gostei de escutar rádio. E eu ouvia muitas reportagens feitas a partir daqui, por exemplo. Uma das referências nas reportagens, por exemplo, foi uma das minhas referências. As reportagens foram 2 pessoas, não é? O Leito, não é? O Leito Vasconcelos, reportagens e programas. O Leito Vasconcelos e o Gulam Khan. O Gulam Khan tinha uma capacidade de levar o ouvinte a entrar no ambiente que ele descrevia, não é? E ouvindo rádio, é uma das coisas que eu digo aos nossos sucessores, se assim podemos dizer, é que tem que se ouvir rádio, sempre ouvir rádio, não só a Rádio Moçambique, como também outras rádios, que têm provavelmente profissionais muito mais experientes, mais avançados, que têm possibilidade de jornalistas que se formaram melhor, não é? E eu naquela altura já ouvia a BBC, ainda miúdo, via a BBC, Voz da América, Deutsche Welle, Voz da Alemanha, essas rádios. E então fui aprendendo ouvindo, não é? E uma das grandes reportagens que eu fiz, que para mim era melhor, o que mais me marcou, foi aquela do fenómeno Ningore, aquele famoso curandeiro, não é esses Ningores que andam aí, o famoso curandeiro que agitou a província de Cabo Delgado, não é? Em que, por exemplo, ele fazia aquela operação com a katana dele, portanto, de fazer golpes no corpo das pessoas. Eu tive a autorização dele, mais ninguém tinha para observar isso, ele a fazer os golpes nas costas das pessoas que ele pretendia, supostamente, que curava de alguma enfermidade ou azar da vida. Eu tive que, portanto, aquele ambiente todo, portanto, dos golpes,
nos ossos, devagarinho e tal. Portanto, gravei esses ambientes todos, e isso era fundamental. Não existia ainda. A televisão ainda era muito fraca, né? Então era fundamental para levar as pessoas à coisa. De tal sorte que arrecadei o maior prémio de jornalismo nessa altura, em 1978, 79, não é? Os prémios que eram dados pelo CNJ naquela altura, era ONJ naquela altura. Não é? De modo que o ouvir e o ler, não é? Ouvir rádio e o ler, obter uma cultura geral, é fundamental para ser jornalista e alcançar esta visão do que é que deve ser uma reportagem. E há muitas. Há muitas. Aqui em Maputo, provavelmente a morte de Samora Machel foi uma das que me marcou. Sobretudo, eu fui destacado para fazer a reportagem em direto ali do aeroporto, quando chegou o corpo dele, vindo de Búzios. Né? Eu consegui furar e ver coisas que não devia ter visto. Naturalmente que não transmiti, né? Embora tenha dado a entender o que eu vi. Essa foi uma delas. Outra foi o Clube Militar. Aquelas reuniões, intermináveis reuniões, logo depois do outubro de 92, da assinatura do Acordo Geral de Paz, criaram-se comissões de implementação do acordo, em que havia muitos problemas. Então, ali andamos meses e meses, de manhã à noite, de madrugada, a fazer a cobertura daquelas divergências todas, e você sentir no ambiente, mas não poder dizer nada no ambiente de que este processo vai por água abaixo a qualquer momento. E quando a gente saía do fim de um acordo, o indivíduo sentia-se satisfeito, transmitia as coisas. Esse foi um deles, uma das maiores facetas, das melhores experiências que eu tive. Também a primeira campanha eleitoral, a primeira campanha para a eleição de 94, percorrer o país primeiro foi com Chissano, em 94 foi com Chissano, depois em 2008 foi em 98 foi já com Dhlakama. Portanto, também foram grandes experiências, né? Grandes experiências que me marcaram profundamente. Aí conheci os políticos, conheci o povo, a maneira como o povo deste país pensa. E depois percorri o país todo. Isto foi uma grande satisfação, acredito. Conhecer o país, não sei se de lés a lés. Muito pouca gente é capaz de ter essa experiência. Existe gente que conhece o país, é verdade. Mas eu incluo nas pouca gente que conhece este país. E depois a satisfação de saber que eu ando neste país e toda a gente conhece. Em qualquer canto deste país. Por causa da rádio. A rádio tinha uma força tão grande, que é uma coisa incrível. Em qualquer parte deste país as pessoas conhecem a mim e aos outros profissionais, portanto, de rádio. Você chega num distrito, lá, sei lá, em Negomano, lá nos confins deste país, para aquele que eu nunca lhes amava, não é possível, mas a voz dele parece uma pessoa gorda e tal, não sei o que. E isso, quer dizer, é outra experiência extremamente importante. De tal sorte que eu digo uma coisa, eu, quer dizer, deixei de fazer rádio satisfeito comigo próprio. Né? Sei que há pessoas que não gostam de ir para a reforma, mas eu disse, não, basta, já fiz rádio, já estou cheio de rádio, estou saciado. Não é, não... E quando é que entrou para a reforma? Eu entrei para a reforma em 2010, mas pediram para continuar, e para continuar por mais algum tempo, o Ricardo Malak,
outro colega meu que entrou comigo na rádio, deve ter entrado um ano depois de mim, pediu-me para continuar e só em 2015 efetivamente é que arrumei a bota e agora estou como se diz, a curtir a reforma e a percorrer o país. Talvez um conselho, provavelmente. Parece-me que os novos profissionais que nós estamos a formar, e a culpa é nossa dos órgãos, das pessoas responsáveis pela condução do Estado da Rádio de Moçambique, né? A formação dos jornalistas está a ser muito descuidada. Né? O próprio jornalista também não se interessa em formar-se. Mas a responsabilidade maior, porque se trata de jovens, está quem está à frente dos destinos da Rádio de Moçambique. Os jovens hoje não se interessam muito por se formar. São vedetas. Eu queria dar um exemplo a propósito de vedetas. Se hoje um jornalista, fala-se muito disso, toda a gente sabe, portanto entras hoje no jornalismo, na rádio, um mês depois já te entregam um microfone para falar. E falas. No meu tempo não. Eu só comecei a dar voz aqui na sede, podia dar voz na província, mas aqui na sede, os meus trabalhos que eram enviados às províncias, não era eu que lia, tinha que ser um locutor, neste caso o Médio Galibo, não tinha autorização, diziam que eu não sei ler, não fui, não estava preparado. Só 5 anos depois de eu entrar na rádio, portanto em 1980, é que foi escrita uma carta pelo chefe da redação na altura, o Leite de Vasconcelos, dizer que eu já estava autorizado a gravar os meus trabalhos. Portanto, de 75 até 1980 eu não podia ler, dar voz àquilo que eu fazia, tinha que entregar a alguém. Ou escrever, mandar para cá o texto, aqui ser corrigido e lido por Glória Mianga e outros locutores. Mas hoje não, quer dizer, entras um mês depois já estás, diretamente da Praça da Independência. Não. Hoje há uma série de erros que se cometem. Exatamente. Mas eu queria dizer que o próprio jornalista não se forma sozinho, não é capaz não há entre um burocrata e um jornalista hoje há muita pouca diferença. Portanto, as pessoas vêm para aqui, vão fazer uma entrevista, chegam aqui, transcrevem a entrevista para o computador. Olha, o fulano tal disse isto, vamos ouvir, tchau, enfim a entrevista. Foi o fulano tal que disse isto, acabou. Não edita, não faz nada, quer dizer. Porque ele tem pressa de ir embora, para ir curtir outras coisas, não é? Nós não, não sei. Tratavam a notícia como se fosse um filho. Nós entrávamos aqui às 8 da manhã, eram capazes de sair à meia-noite. Eram capazes de sair à meia-noite se houvesse necessidade de trabalho. Digo aos jovens de hoje para fazer isso, quer dizer, nem pensar. Não estou a dizer que as pessoas têm que fazer isso, mas havia mais entrega e hoje não há essa entrega. Muito raramente os nossos profissionais apanhas um profissional que se entrega de alma, coração, portanto, na sua profissão. É isso que eu digo, portanto, entre a diferença entre burocrata e jornalista é muito pouco. Não é isso que eu queria dizer. E é a falta de... As pessoas não se cultivam, não têm cuidado de se cultivar. Não basta só ir para a escola de jornalismo e aprender as técnicas, a teoria de jornalismo. É preciso ler muito, mas muito mesmo. Não é? É mais ou menos isto que eu queria.